Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o Gabriel Oliveira, treinador da equipa de handball do Arsenal de Veza. Gabriel, praticamente um ano depois, falamos há cerca de um ano, e eu recordo-me que há um ano perguntava ao Gabriel se hoje, daqui a um ano, seria um treinador de primeira, e aqui está, e também desde já dar-lhe os parabéns pela subida à primeira divisão. Muito obrigado. Um ótimo trabalho, uma excelente temporada. E como é que se sente? Foi o objetivo cumprido? O Gabriel na altura não se abriu muito, disse é o trabalho diário e vai-se vendo, mas que o plantel ia ser competitivo. E revelou-se competitivo para chegar à primeira. Sim. Boa tarde, antes de mais, e agradecer mais uma vez ao Atleta Online pela oportunidade de estar aqui. Como disse quando cheguei, daqui a um ano era bom estar aqui novamente e pelos melhores motivos, obviamente. Mas seja de que maneira for, é sempre de congratular sempre este tipo de espaço para podermos falar um bocado sobre, neste caso, sobre o Arsenal e sobre a época que fizemos. Pronto, respondendo à pergunta, é verdade, foi há um ano atrás estávamos a falar aqui sobre isso e agora estamos aqui a confirmar o que se calhar em tom de brincadeira estávamos a antever, mas agora estamos a confirmar. Não foi uma época fácil, não foi uma época nada fácil. Esta divisão de honra é uma divisão muito competitiva, muito dura, muito longa, mas acima de tudo, neste momento, olhando para trás, eu vejo que no início da época o nosso grande objetivo era a manutenção, obviamente. Tínhamos acabado de subir. Tínhamos acabado de subir, éramos uma equipa recém-subida. Entre aspas, não éramos uns outsiders, mas se calhar uns underdogs, digamos assim, mas na realidade é que conseguimos, com o nosso trabalho e com a qualidade e a perseverança dos meus atletas, conseguimos, jogo após jogo, afirmar-nos nesta divisão de honra, que depois levou, obviamente, quando conseguimos a manutenção, que foi a garantia que iríamos ficar no grupo A da segunda fase desta competição, falamos novamente a equipa e pensámos um bocadinho mais além. Estávamos bem posicionados, estávamos com motivação principalmente e pensámos claramente, vamos jogo a jogo, vamos ver o que acontece e quando as coisas tiverem mesmo ali a certeza que pode acontecer, se calhar vamos apostar nisso, e aconteceu, e foi muito bom, subimos divisão. Então não veio logo no início da temporada, porque o início da temporada é logo fantástico, lá está de uma equipa recém-subida, com 6 vitórias consecutivas. Sim, logo aí pensaram que, ou disseram, é a primeira fase, ainda temos que chegar a... Claro, não, eu acho que o nosso arranque, principalmente o nosso primeiro jogo, que é sempre aquela entrada numa competição nova e a entrada na competição, acho que aí foi um bocado, marcamos aí um bocado internamente para o grupo, foi aí um pequeno clique, porque nós fomos jogar a casa do São Bernardo, que tinha sido uma das equipas que no ano anterior tinha estado na luta para a subida até à última, não tinha conseguido, eu agora não me recordo, mas foi por uns centímetros, digamos assim, foi por um ponto ou qualquer coisa, já não me recordo bem como é que foi, mas estiveram na luta até à última e nós fomos jogar a casa deles, ainda por cima em casa deles, e tivemos o jogo quase todo a perder. E em alguns momentos de jogo tivemos a perder por uma vantagem, já, embora sabemos que no handball isso nunca é muito significativo, mas eu lembro no meio da segunda parte, início e meio da segunda parte, estávamos a perder por 5 e as coisas não estavam fáceis, e de um momento para o outro a equipa
encontrou-se e nos últimos 10, 5 minutos conseguimos dar a volta ao resultado e acabamos por ganhar o jogo por 1, com uma defesa no último segundo do nosso guarda-redes, de um contra-ataque. Nós fazemos o golo, que passamos para a frente por 1, eles fazem o contra-ataque de reposição bola rápida e o ponta esquerda entra, que se não me estou em erro, nem era o ponta esquerda, era o lateral esquerdo que tinha descaído, o ponta tinha entrado e tenta fazer uma chamada rosca ao nosso guarda-redes e ele defende a bola e pronto, e ganhamos o jogo. E ali aquilo foi uma espécie de um acordar. Exato. Depois tivemos ali uma série de 6 jogos seguidos a ganhar, jogos difíceis, jogos sempre disputados, sempre disputados, e na 7ª jornada, que foi a nossa primeira derrota, fomos a casa do Futebol Clube de Gaia, que tinha descido e era o principal candidato. Nem mais que era o principal candidato e que estava também, por 1, não é? nem mais. E também fizemos um excelente jogo e pequenos pormenores ditaram que eles acabassem. É o jogo, é mesmo assim. Exatamente. Da mesma maneira que eu ganhei por 1, aí ganhei no Santo Tirso também por 1, etc. Nesse jogo acabamos por perder por 1. Mas a equipa não se ressentiu. Acho que aí também a equipa pôs os pés um bocado no chão, percebeu claramente. Pronto, nós estávamos num momento de, eu não digo de êxtase, mas estávamos num momento alto, a equipa estava bastante motivada, e nós sabemos que às vezes este tipo, vir de um campeonato da época anterior, que viemos de uma 2ª divisão em que tínhamos sido campeões, tínhamos feito uma fase final absolutamente extraordinária, só com uma derrota em casa do Sporting B, que também subiu connosco, que ficou em 2º lugar, ou seja, já tínhamos uma época com, não consigo precisar, 90, 95% de jogos disputados com vitórias, e entramos numa divisão de honra que toda a gente dizia, com os treinadores que eu falava, que era uma competição muito difícil, muito competitiva. Jogar com os primeiros da tabela ou jogar com os últimos não se notava grande diferença. Exato. E nós vimos isso durante a época toda, como é óbvio, e à 6ª jornada estamos invictos. Em igualdade pontual, sem que o Gaia. E em igualdade pontual com o Gaia. Pronto, e fomos lá, perdemos, baixamos um bocadinho, mas ao mesmo tempo apercebemos que podiam lutar contra... podemos continuar porque de facto estamos bem, e pronto. E depois o desenrolar da época foi, depois apareceram mais derrotas, apareceram vitórias se calhar um bocado inesperadas. Resultado final. Sim, eu queria só tocar que aí no final da primeira fase tem o tal momento que é normal em todas as épocas, que tem, mas principalmente empates, são 3 empates, penso. Sim. E depois a tal derrota pesada com o Futebol Clube Gaia aqui em casa. Sim. Aí foi o tal momento, não sei se houve lesões, ou é o momento da época em que correu menos bem. Foi um momento de quebra. Foi um momento de quebra. Isto é natural e exato, nós como treinadores sabemos que às vezes há momentos em que a equipa perde um bocadinho o rumo, temos que eventualmente tentar abanar as coisas de outra maneira ou tentar encontrar outro caminho. Tivemos na realidade ali um período mais negro, menos bom, digamos assim, menos bom. Concedemos alguns resultados com equipas do fundo da tabela que não eram esperados, alguns empates e por aí fora. Tivemos esse jogo em casa com o Futebol Clube de Gaia, que não entramos no jogo, no jogo. Atenção, se calhar o dizer não foi bem não entramos no jogo, nós até, eu depois faço sempre análise de vídeo, não é? E na altura reparei e falei isso com a equipa, que nós até tivemos dentro daquilo que é um bom jogo, daquilo que estava planeado para o jogo, foi uma falha que se paga caro neste tipo de competições, que tivemos muita falha de finalização. Exato. Eu lembro perfeitamente, ainda não me esqueço, que falhamos 26 remates. 26 remates é quase um resultado que dá para sim, até porque marcam 27 nesse jogo, só que o Futebol Clube Gaia marca 38.
E do outro lado, a equipa do Futebol Clube de Gaia teve um guarda-redes, não é? Eu não digo que a gente falhe 26 remates e que eles defenda todos, mas o grosso destes 26 foram defesas do Borges. Na altura, Garofero Borges estava na baliza e pronto, isso marcou a diferença. Mas nós já sabemos, acho que nós já todos andamos nisto há muito tempo, já sabemos que isto pode acontecer. Tanto que depois, quando foi necessário em nossa casa, o Futebol Clube de Gaia já não passou. Também já ia referir isso, porque chega então a segunda fase e também chega o tal alívio a manutenção já está, não é? Claro. Só que a posição onde estavam já dava o clique para outro objetivo, não é? Claro que sim. E entram na segunda fase com essa vontade de, então vamos lá, e o Gabriel confessava-me aqui em off, que reuniu internamente e modificaram um pouco os objetivos, porque ali era outro campeonato, um mini campeonato a 6, e é nessa altura que tem a tal redenção frente ao Futebol Clube de Gaia. Sim. Pronto. Entramos nessa segunda fase, os pontos passam para metade, nós tínhamos uma boa vantagem para o terceiro classificado, que se não estou em erro na altura já era o Santo Tirso. O Futebol Clube de Gaia, isto é mesmo assim, graças àquelas nossas tropeções pelo caminho, também já se tinha distanciado, mas passando os pontos para metade há sempre ali uma margem que dá para permite recuperar. Para recuperação. Falamos claramente logo nessa conversa que tivemos logo a seguir à saída do sorteio, no treino a seguir. Eu pus em cima da mesa logo o objetivo, subida de divisão, porque estava ali. Estava ali. O nosso trabalho anterior tinha mostrado que nós desportivamente tínhamos essa capacidade e essa qualidade, e até foram os próprios atletas que se viraram para mim e disseram assim, pronto, sim, subida de divisão, mas olha, não vamos já extrapolar, não vamos já... vamos jogo a jogo, vamos ver como é que isto começa, vamos ver como é que se desenrola, porque agora já sabemos que são 6 equipas, são 10 jornadas, isto passa muito rápido e sabemos facilmente que isto aqui, todos contra todos, vai-se perder pontos, vai-se ganhar pontos, não vai ser uma fase final como o ano passado, e as coisas podem dar para o bem, mas também ao mesmo tempo podem facilmente dar para o outro lado, para não aspirarmos a esse tipo de situações. E a realidade é que trabalhamos, sorteio o primeiro jogo em casa do Futebol Clube de Gaia, e a malta, pronto, isto, ganhar já o Futebol Clube de Gaia era ótimo, uma boa entrada. Não o conseguimos. Fomos lá, perdemos o jogo, foi um excelente jogo, foi um excelente espetáculo de handball, mas não correu bem. Logo a seguir vamos ao Almada e as coisas também não correm por bem, perdemos por 1. Vimos o Santo Tirso a apertar, a aproximar-se, não é, de nós, o Futebol Clube de Gaia a conseguir alargar mais o resultado, e percebemos logo, pronto, porque dentro da conversa também falamos da hipótese, porque matematicamente era possível, ainda continuava a ser possível, e a aproximação com o Futebol Clube de Gaia de conquistar mesmo o campeonato. Mas pronto, pensámos, vamos jogo a jogo. Estas 2 derrotas, mais uma vez, fizeram-nos cair na realidade, não é? Perceber, título de campeão já vai ser muito difícil, embora matematicamente ainda seja possível, mas nós continuamos a depender só de nós próprios. Exatamente. Por isso vamos continuar a ser fiéis ao nosso princípio, vamos continuar a trabalhar certinho nos nossos treinos, todos juntos. Pronto, e assim o fizemos, e depois começamos a encarreirar novamente. Esse tal período mais atribulado foi uma continuação do final da primeira fase para este início da segunda fase. Desapareceu, as mentes voltaram a focar-se, pronto. E depois foi praticamente imaculada até ao fim, com a tal vitória em casa frente ao Futebol Clube de Gaia, e depois a subida confirmada no final fora, frente ao Santo Tirso. Dá um gosto mais, daqueles treinadores, dá um gostinho mais especial, ou preferia já estar... Não, eu posso-vos dizer que aquela semana foi uma semana terrível, foi uma semana de ansiedade, de nervosismo, de tudo, não é? Porque nós pensamos em tudo,
analisámos o adversário, já era o quarto jogo que íamos fazer com eles. Exato. Tínhamos uma vitória e duas derrotas, não é? Porque na segunda fase perdemos com o Santo Tirso, na segunda volta da primeira fase perdemos com o Santo Tirso, ganhámos o primeiro jogo, perdemos o segundo, perdemos o terceiro em nossa casa e íamos jogar fora. E o jogo da fase final em casa perdemos por no último segundo. Aquilo que aconteceu no São Bernardo aconteceu-nos a nós. Foi no último remate do Santo Tirso e eles conseguem ganhar o jogo. E aquela semana foi estudar, ver o Santo Tirso, pensar que outro tipo de estratégias é que eles poderiam tentar fazer, pensar que outro tipo de estratégias é que nós poderíamos utilizar, conhecendo o jogo deles e os jogadores deles. Pronto, preparámos isso tudo durante a semana e pronto, e chegámos a sábado e as coisas correram-nos muito bem. Mas se me sim, acaba por ser um resultado. Eu preferia ter sido como o ano passado, em que já ia para a última jornada já com a subida da divisão garantida e estar tranquilo. Mas exato, já sabemos como é que é. Mas também mostra o nível que, como o Mister tem dito e bem referido, e já o ano passado referia, o nível competitivo desta divisão de honra. Sim. Mas também acha que isto também é bom na preparação, lá está, para as equipas que sobem, vão muito mais preparadas para chegarem à primeira, podem se bater ali com equipas. Em termos de competitividade, em termos daquele espírito combativo, da necessidade dos atletas se aperceberem que necessitam de estar sempre a trabalhar, de não relaxar nenhum momento, não é? E vendo o nosso exemplo nesta divisão de honra, que tivemos aquele relaxe ali, que nos custou alguns pontos que podiam ter hipotecado os nossos objetivos, eu acho que esta competição claramente é muito boa. Em termos de pensar no confronto direto com equipas da primeira divisão, seja em termos desportivos, seja em termos de estrutura e de financiamento, estamos muito longe. Exato. Muito longe. A divisão de honra ainda está muito longe da primeira divisão, claramente. Há uns tempos atrás, numa formação que houve organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, um dos preletores estava-se a falar disso, do bom momento do handball português, que há quarto lugar no Campeonato do Mundo, essas coisas todas, as equipas, Sporting, Liga dos Campeões, absolutamente fantástico, mesmo o Porto, que fez nos últimos anos, este ano, pronto, e o Benfica também tem tido boas prestações muito boas nas competições europeias, mas isso não é só o handball português. Exato. Não é? O handball português são todos os outros. São todos os outros também. Aliás, nós somos mais até do que eles, digamos assim. E a divisão de honra, nesse aspecto, está muito longe, porque eles vão tendo visibilidade, a Federação, nesse sentido, trabalhou bem. Há um canal de Handball TV, passam os jogos todos da primeira divisão, os clubes da primeira divisão, os pavilhões estão todos equipados com câmaras que transmitem, que ajudam. Os canais privados desses clubes grandes fazem a transmissão, o acordo com a Bola TV, tudo muito bom. O resto está muito deserto. Baixo. Muito deserto. Nós tivemos jogos nesta fase final da divisão de honra que eram merecedores de uma transmissão televisiva. Este último jogo era merecedor de ter estado lá a Handball TV a fazer transmissão. Sim, uma decisão importante no último jogo. Claro, é uma decisão importante de uma daquelas duas equipas e vai estar na primeira divisão para o ano. Exatamente. Não é? Deveria... Pensando ainda mais que no mesmo dia, 2 horas antes, estava a final da Taça de Portugal. Exato. O Porto Sporting em Santo Tirso. Ou seja, estavam ali 2 jogos grandes lado a lado. Não é? Porto Sporting, que obviamente moveu as pessoas todas, não é? E canalizou o mídia todo para lá.
mas ali 5 km ao lado, que nós não pudemos jogar no pavilhão do Santo Tirso porque estava para a final, jogamos noutro pavilhão e estava um jogo que decidia, a equipa queria estar e era merecedor de uma maior atenção, de uma maior... tivemos uma dupla de árbitros absolutamente fantástica, sim senhora, delegados da Federação, isso tudo, só que voltando àquele ponto, não é? Que é prepara para... Este degrau, exatamente. Ainda falta este degrau. É necessário olhar um bocadinho para baixo, porque nós quando planeamos, ou queremos planear uma época, temos que pensar nesta época e depois temos que pensar também na próxima época já, porque os campeonatos acabam muito, muito próximos. Não é? E principalmente equipas dos escalões de baixo que querem subir, nomeadamente da divisão de honra para a primeira divisão, têm que pensar no investimento que vão conseguir fazer para a primeira divisão. Não é? Exatamente. Mas não há nenhum clube, eu olho para a divisão de honra, nem mesmo o Futebol Clube de Gaia, que tinha acabado de descer, tinha a capacidade de estar a fazer um investimento anterior, que dissesse assim, vamos ser campeões e já temos aqui o grosso para ir para a primeira divisão. Depois é só buscar mais 1 ou 2 jogadores. Não é? Sim. Também pode ser furado, acontece. Claro, e não se pode arriscar assim. E é muito difícil. Agora, se nós começarmos a ter esse retorno e conseguirmos chegar à beira dos nossos parceiros, não é? Sim. Os nossos parceiros dizer assim, nós queremos fazer um investimento para subir, queremos isto, queremos aquilo, temos aqui a imagem, vocês vão começar a aparecer. Nós começamos a pegar no que é transmitido na Handball TV, tentamos fazer uma ligação para um canal nosso, metemos a vossa imagem, começar a trabalhar a imagem, se calhar já íamos muito mais preparados para a primeira divisão. Agora pode ser que apareça aí um shake ou exato. Então de brincadeira, mas qualquer investidor, esperemos que sim, que olhe para nós e diga assim, não, está aqui um clube que nos últimos anos tem feito tem tido uma prestação desportiva digna, mais do que digna até, pronto, mas uma prestação desportiva de olhar, se calhar eles estão a precisar dali de algum suporte extra desportivo para melhorar ainda mais. E as subidas consecutivas solidificam o projeto. Claro que sim. O projeto era este e agora vai entrar e já falamos também um pouquinho ao fim, já lá vou da preparação que já está a fazer, que já falou aí um bocadinho, mas queria falar um pouco outra vez da chegada à primeira divisão, que vai para moldes diferentes outra vez, numa competição que depois se divide em três grupos. Sim. Ou seja, um pouco diferente. Ali vai ser difícil, mas ficar no grupo do 5º ao 8º seria o ideal. Era ficar a manutenção. Claro que não falo mais alto porque já falamos desses clubes poderosíssimos que existem, não é? Sim.